Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, dá-nos espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento, no pleno conhecimento da verdade que é a tua palavra. Fala conosco nessa noite, fala ao nosso coração, revela-te a nós, em nome de Jesus. Diga amém. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que todas as vezes que eu penso nessa história, ela me desperta um grande... É como se meu coração se incendiasse por essa palavra. Eu já preguei ela algumas vezes, a maioria das vezes que eu preguei essa palavra foi fora daqui. E falando de restituição, é importante que você saber que Deus é um Deus de restituição. E Deus, Ele não é um Deus mau. Nós sabemos que Deus é um Deus bom. E tudo que Deus faz também é bom. Deus é um Deus que não se esquece. Então, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus que não se esquece. Se você tem uma promessa de Deus, saiba, Deus não se esquece da promessa, até cumprir. Então, se Deus te prometeu algo, se você está debaixo de uma promessa de Deus, Deus vai cumprir a sua promessa. Mas Deus também é um Deus que restitui o que você perdeu. Nesse ano de 2025, é o ano para nós, o tema do ano é o ano da restituição. Então, tudo que você perdeu, Deus vai restituir. Tudo que te roubaram, Deus vai restituir. Mas tudo que você deu, Deus também vai restituir. Então, Deus é um Deus de restituição completa. Mas a história que eu quero falar para você hoje envolve principalmente dois personagens da Bíblia. O primeiro, muito conhecido, Davi. Quantos conhecem Davi aqui? Quantos já ouviram alguma coisa sobre Davi? Levanta a mão. Bastante gente. O segundo personagem, um pouco menos conhecido. Tem um nome um pouco estranho. O nome dele é Mefibosete. Quantos já ouviram falar de Mefibosete? Bastante gente, glória a Deus. Você lê a Bíblia, aleluia. Então, assim, eu quero falar um pouco sobre a história desses dois personagens. Mas antes de nós lermos, nós vamos ler aqui na Bíblia a história desse personagem. Eu queria simplesmente um pouquinho explanar com você e trazer um contexto para aqueles que não sabem quem eram esses dois. Davi foi o segundo rei da monarquia, desde que o Senhor estabeleceu, pelo clamor do povo, que um rei se levantasse. Davi foi escolhido quando ele era ainda um adolescente. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então, o profeta Samuel, ele se levantou, porque ele que ungiu o primeiro rei, chamado Saul. Como é que era o nome do primeiro rei? Saul. Então, Saul foi o primeiro rei. Saul não andou segundo os princípios de Deus. E Deus, então, levantou outro rei. Ele falou com o profeta Samuel e disse, vai até a casa de Jessé. E lá você vai ungir o novo rei de Israel. O que Samuel faz? Vai até a casa de Jessé. Quando chega na casa de Jessé, Jessé tem muitos filhos. Então Abinadab vem, um dos filhos de Jessé. Quando Samuel olha, ele era um homem forte, um homem de guerra, que fazia parte do exército de Israel. Samuel falou, é esse. Só pode ser esse. Deus falou, não é. Então veio o outro filho, também um soldado forte. Samuel falou, com certeza vai ser esse. Deus falou, não é. Então todos os filhos que estavam em casa de Jessé passaram. E Deus fala para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência externa, eu vejo o coração. E ele pergunta então, Jessé, existe alguém ainda que é filho teu? Ele falou, tem Davi. Onde ele está? Ele está lá cuidando das ovelhas. Você percebeu que parece que Jessé havia esquecido de Davi? Todos os filhos tinham passado. Se Samuel não pergunta, Davi ia passar despercebido. Quero dizer para você, Deus é um Deus que não se esquece. Ainda que o seu pai da terra te esqueça, o teu pai do céu sempre vai lembrar de você. E aí então,
Ele manda chamar, o pessoal vai comer, ele fala, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. E diante dos seus irmãos, Samuel unge Davi, o novo rei de Israel. Amém? Eu estou só te mostrando a história. Davi não assume o trono imediatamente. Por quê? Porque Deus é um Deus de processos. Deus não faz nada sem processo. Deus não faz nada imediato. Ele te chama, ele libera uma palavra e ele faz você passar por um processo que vai te preparar para cumprir o propósito. Eu já falei aqui sobre isso. Existe uma palavra profética, um propósito liberado sobre a sua vida, existe um caminho e existe um lugar de cumprimento desse propósito. Então Deus, ele te chama, mas normalmente ele te chama quando você não é capaz. Porque ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Foi assim com Davi. Davi, então, é muito interessante. Dentro do contexto da palavra de Deus, Davi, um certo dia, o pai dele chama ele, preste atenção, ele chama e fala, leva comida para os teus irmãos que estão lá na frente da batalha. Davi então pega a comida e vai levar para os seus irmãos. Quando ele chega lá, os irmãos dele tratam ele como ninguém. O que ele foi fazer? Foi servir os seus irmãos. Antes de você assumir o trono, Deus vai te botar para servir. Se você for aprovado como servo, Ele vai te colocar numa posição de destaque. Porque Jesus falou isso, maior é o que? Serve. Quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Quando vocês estão me entendendo, diga amém. Então Davi foi obedecer quem? O seu pai. Servindo quem? Os seus irmãos. Lembra que eu falei para você, eu falo, toda a vida aqui que eu vou ensinar a Bíblia para você, eu falo, a Bíblia precisa ser entendida, porque na Bíblia você vai encontrar tipos, analogias, alegorias e símbolos, principalmente no Velho Testamento. Aqui, todo esse enredo que eu estou te introduzindo aqui, essa palavra, ela envolve um tipo. Davi, ele representa alguém. O pai de Davi também representa alguém. Então, a representatividade de todo pai na terra deve ser do Pai do céu. E Davi representa o filho. Quem são os filhos aqui? Então, você é um Davi aqui nessa história. Mas Davi foi fazer o quê? Servir os seus irmãos. Quem são irmãos aqui? Você é filho, mas ao mesmo tempo você é irmão. Então, o trono é dado para aqueles que obedecem ao Pai e servem seus irmãos. Aí o que acontece? Não foi fácil, Davi foi servir os seus irmãos, sabe o que eles fizeram? Ê, Davi, onde estão aquelas poucas ovelhas que tu cuida? Tipo assim, o teu trabalho é insignificante. Bem na hora que Davi está levando a comida, obedecendo o seu pai, servindo os seus irmãos que o afrontavam, o gigante saiu e afrontou o exército poderoso de Israel. Davi viu aquilo. Alguém no meio ali falou, o rei Saul falou que vai dar a filha dele em casamento e vai isentar a família de imposto daqueles que lutar contra o gigante. Davi falou, hã? Pode repetir? Eu vou enfrentar esse gigante. Todo mundo riu da cara dele. Todo mundo riu. Mas qual que foi o final da história? Resumindo para você, ele venceu o gigante. Com um estilingue e uma pedra na testa. Ele não tinha força para derrubar aquele gigante. Mas ele só teve posicionamento. Eu penso que quando ele... Porque eu sei que o estilingue para você hoje é aquele que faz assim. Mas o da época era que fazia assim. Quando ele lançou aquela pedra, Deus fez assim. O sopro de Deus é mais poderoso que qualquer coisa. E aquela pedra entrou na testa daquele gigante. Não morreu o gigante, mas ele desmaiou. O que Davi fez? Correu para cima dele. Pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Toda arma
do diabo contra você deve ser usada por você para destruir ele. Você entende que quando ele se levanta contra você, o que você tem que fazer? Se levantar contra ele. E qual é a espada que usamos? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a espada que decepa a cabeça de Satanás. Você está me entendendo? Eu nem comecei a pregar ainda, eu só estou falando quem é Davi. Mas e Saul? Era o rei. Enquanto Saul não morreu, Davi não assumiu o trono. Sabe por quê? Porque ele honrava os ungidos de Deus. Hoje, por qualquer coisa, as pessoas falam mal de pastor, de líder, de irmão, de crente. Mas eu queria que você hoje aprendesse com Davi. Ele viu o erro de Saul. Houve um momento que Saul quis matar ele. E ele teve chance de matar Saul, mas não matou. Ele honrou a unção que estava sobre ele. Eu quero dizer, há uma unção sobre a vida do seu irmão. Honre essa unção, para que você receba essa unção sobre a sua vida. Quando estamos entendendo, diga amém. Então, numa batalha, num determinado momento, Saul morre e o seu filho Jonatas também. E é nessa hora que Davi assume o reino. Não foi Davi que matou Saul, foi numa batalha que eles foram mortos. Quem seria, logicamente, o sucessor de Saul? O seu filho Jonatas. Mas Jonatas fez uma aliança com Davi. Eles eram amigos. E ele reconheceu que Davi era o ungido de Deus. Olha só que loucura. Imagina que você foi escolhido para assumir uma posição. Mas de repente chega um irmão e você é capaz de reconhecer que ele tem que assumir aquela posição no seu lugar. Isso é muita humildade, ou não é? Isso é muita humildade. Então, Jonatas reconheceu e fez uma aliança com Davi. Mas Davi, por ser um homem de Deus, também fez uma aliança com Jonatas. E ele disse, eu faço uma aliança de abençoar todos da tua casa, enquanto eu for rei. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Porque quando um rei assumia, ele matava toda a família do outro rei, para não ter descendente, para só a descendência ser desse rei. Você está me entendendo? E aí então, acontece a história. Quando Saul e Jonatas são mortos, e o exército deles derrotado, a história se espalha, e chega até a casa de onde eles moravam. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho. Sabe como é que era o nome dele? Mefibosete. A ama era mais ou menos a babá que cuidava dele. No desespero, sabendo que o exército agora ia invadir a cidade, saiu correndo com Mefibosete no colo. E no desespero ela derrubou ele. E ele caiu de pé e quebrou os seus 2 pés. Naquela época não tinha tecnologia nem muita recurso como hoje. Então Mefibosete cresceu com seus pés quebrados. O tempo passou. Eu queria ler com você 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 até o 13. Eu vou ler todo o capítulo com você, são só 13 versículos, então tenha paciência, acompanhe na sua Bíblia, se você está com a Bíblia de papel aí. Se você não está, abra o seu celular, abra a sua Bíblia, e se você não tem nenhuma nem outra, eu acho que vai projetar aí aqui em algum momento. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: então lhe disse o rei, vá-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Não, está errado. 2 Samuel 9, 1. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Obrigado. Disse Davi, quem é Davi? O rei. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Quem é Jonatas? Filho de Saul, o primeiro rei, que tinha uma aliança com Davi. Vamos lá. 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e que viesse até Davi. E perguntou o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei,
não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha só como ele é lembrado. Primeira coisa que é mencionada aqui não é o nome dele, mas é a debilidade que ele tem. Ele é aleijado de ambos os pés. O rei pergunta: onde ele está? Perguntou o rei a Ziba, e ele respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A palavra Lodebar aqui no original é um lugar que não tem pasto. Esse é o significado. Naquele tempo, um lugar que não tinha pasto era o deserto. O deserto é um lugar de tristeza, dor e sofrimento e sequidão. É nesse lugar que Mefibosete se encontrava. O que Jesus disse? Para onde Jesus disse que vai nos levar? Para um lugar de pastos verdejantes. Isso mostra que alguma coisa aconteceu com Mefibosete que fez ele parar num lugar de tristeza e dor, de sofrimento. Vamos lá. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar para a casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse a Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Sabe quem Davi representa agora aqui? Agora ele é o pai, ele assumiu o reinado. Naquele momento da história, ele era o filho. Quando ele assume o reinado, ele representa o rei. O que ele está dizendo aqui? Ele é o rei. Quem é o rei? É Jesus. Jesus está vindo para reinar nessa terra. E o que Jesus te fala? Não temas. Eu vou usar de bondade contigo. Ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Ele está dizendo de novo: não temas, eu vou usar de bondade para contigo. Então o que acontece? Ele fala: por amor a Jonatas. Quem era Jonatas? Era o filho do outro rei. Quem Jonatas representa aqui? Cristo. E Mefibosete? Nós. Ele está dizendo: por amor ao filho, eu vou agir de bondade contigo. Porque o filho morreu numa cruz, eu vou ser bondoso para contigo. Então a bondade não tem a ver com o nosso comportamento, com o que fazemos, mas tem a ver com o que Cristo fez na cruz. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então vamos lá. Vamos lá. Não temas, pois usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Mefibosete se via dessa forma. Quem é o Senhor para olhar para um cão morto? Eu não sou ninguém, eu sou um nada. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, a toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherá os frutos, para que na casa do teu senhor tenha pão e coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Glória a Deus. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Essa aqui é a história de um homem esquecido. Um homem que estava... Primeira coisa, se você entende que quando um rei assume, toda a família do outro rei morre, você entende qual era a situação de Mefibosete? Medo. Ele estava com medo. Medo de quem? Do rei. Agora, quem o rei representa aqui? Jesus.
E Mefibosete? Nós. Quantas pessoas hoje servem a Deus por medo? Quantas pessoas hoje têm medo, fazem coisas para Deus com medo de serem castigadas? Talvez para você que está conosco há muito tempo, você nem entende isso que eu estou falando. Mas para quem vive em igrejas que pregam a lei, a condenação, o tempo todo as pessoas servem a Deus por medo de serem castigadas, entregam seus dízimos e suas ofertas com medo de Deus castigá-las. Mas qual que é o problema aqui? As pessoas não conhecem quem Deus é. Deus é amor. Pastor, Deus é amor, mas também é justiça. Quantas vezes me chamaram para pregar aqui nas igrejas da cidade? E a pergunta sempre foi a mesma: pastor, o senhor prega só as rosas ou o senhor prega os espinhos também? Eu entendo o que é isso. Eu sou um bom entendedor. Eles estão dizendo: o senhor fica falando só de amor ou o senhor senta o sarrafo nos irmãos? E eu sempre respondo a mesma coisa. E por isso que eles nunca me chamam. E também pouco me importa. Eu fui chamado para cuidar da minha igreja local. E é aqui que eu tenho compromisso de pregar todo domingo. E eu amo fazer isso, é minha vida. Foi para isso que eu nasci. Exatamente para isso. Esses dias um irmão falou: pastor, a impressão que eu tenho é que o senhor nasceu para isso. Eu falei: aham, é isso mesmo. Foi para isso que eu nasci. Deus me chamou para isso. Então o que acontece? Eu sempre respondo da mesma forma. Eu prego as rosas. Por quê, pastor? Porque os espinhos já foram sobre Jesus lá na cruz. Não precisa mais vir sobre nós. Deus é amor, mas é justiça. A justiça dele foi sobre Jesus na cruz. Ele te ama, ele quer mudar a sua história, ele quer tirar as circunstâncias ruins do seu derredor, mas ao mesmo tempo ele quer fazer com que essas circunstâncias cooperem para o seu bem. Agora, Mefibosete estava esquecido, aparentemente, mas Deus não se esquece de ninguém. Como é que aconteceu? Davi estava ali no seu palácio e de repente ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas, o pai de Mefibosete. Você acha que foi ele que lembrou? Não, foi Deus que lembrou ele. Deus é um Deus que se lembra. Então, quando nós vemos aqui toda essa narrativa bíblica, nós vemos que tudo estava alinhado. Quem era Ziba? Ziba era o servo da casa de Saul. Pastor, o senhor falou que morre todo mundo? Pois é. Por algum motivo, Ziba veio servir o novo rei. Isso não é costumeiro acontecer. Mas quando Deus tem um propósito, ele tem sempre um ponto fora da curva. Ziba estava lá para quê? Porque Deus ia fazer o rei se lembrar. E alguém que conhecia ele tinha que estar lá. Sabe o que é isso? Às vezes Deus vai colocar pessoas perto de você só para você ser abençoado. Às vezes vai ter pessoas que vão dizer: eu não sei, tem tanta gente que eu podia abençoar, mas eu quero abençoar você. Deus vai, um contato às vezes, um contato muda a sua história. Uma pessoa. Eu lembro de um irmão, a história dele é maravilhosa. É a história que expressa a graça verdadeiramente. Ele estava desempregado e ele tinha R$5 só na carteira. E ele falou que estava orando de manhã, pedindo para Deus abrir uma porta de emprego. E ele falou assim: eu tenho esses R$5 para talvez pegar um ônibus para ir procurar um emprego. Ele falou que Deus falou com ele: vai tomar um sorvete. Como é que pode? Normalmente ele fala assim: isso aí não é espiritual. Se Deus mandasse ele subir um monte, se Deus mandasse ele pular e falar em línguas, isso é espiritual. Mas de tomar sorvete, e glória a Deus que ele obedeceu. Ele falou: peguei os R$5, fui lá, pedi uma casquinha e sentei e fui comer. Não entendi nada, mas fui. De repente, passa alguém por mim. Oh, tu não é o fulano? Ele falou: sim. Não lembra de mim? Não. Trabalhamos juntos 5 anos. Talvez tu não lembra porque eu era supervisor e tu trabalhava na produção. Mas eu lembro de ti. Tu era um bom funcionário. O que tu está fazendo agora? Ele falou: estou desempregado. Eu tenho uma vaga de encarregado de produção. Tu não gostaria de assumir? Ele falou: sim. Então é tua. Pode ir lá amanhã começar. O cara foi comer um sorvete. Parece que não tem nada espiritual nisso. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes, aquilo que é simples é onde Deus move. Deus move. Então estava lá Ziba na casa do rei. Ele pergunta: tem alguém? Tem. Eu conheço ele.
Mefibosete, ele é aleijado dos seus pés. Ele já falou, ele nem falou o nome, ele falou primeiro que é aleijado dos pés. Ele primeiro deu a característica negativa dele. Porque esse aleijado dos pés aqui aponta para muita coisa. Debilidade, fraqueza, impossibilidade, defeitos. É ou não é? Normalmente as pessoas que têm os olhos maus, elas não olham suas qualidades. Elas olham seus defeitos. Não é assim? Pastor, trabalhei a vida inteira numa empresa, nunca faltei, nunca cheguei atrasado. Um dia eu errei. E todos os 10 anos foram descredibilizados por aquele dia. E muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão trazer características do que é o seu defeito. O que é isso, pastor? Olhos maus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que tem os olhos maus anda em trevas. Trevas é de Deus ou não é? Trevas é do maligno. Agora, quem tem os olhos bons, a Bíblia diz que tem o corpo luminoso. Então eu digo para você hoje, você é um povo que tem olhos bons. Pastor, mas eu tenho um chamado para ver defeito dos irmãos. Eu vou dizer, esse chamado ele nasceu, sabe aonde? Na Chinfrolândia, no inferno. Se você é especialista em defeito, um dia um irmão veio para mim e falou assim, pastor, eu queria falar de uns defeitos de uns irmãos aí para o senhor, que talvez o senhor não esteja vendo, eu acho que as pessoas acham que eu sou tapado. Sério. Muitos irmãos me questionam por isso. Alguns que estão e outros que nem estão mais. Eles falam, acho que o senhor não vê as coisas. Sabedoria é esperar o tempo certo para agir, entendeu? Tolice é ser terrorista. Já viu como é que é terrorista? Terrorista dá 200 tiros para matar um. Sabedoria é sniper. O que é sniper? É que nem a minha avó dizia. Tiro dado? Minha avó era famosa aqui, vocês conhecem ela. Tiro dado e fugiu deitado. É um só. Então você precisa ter sabedoria. Sabedoria nunca é ver defeitos. É cooperar para que o defeito vire qualidade. Quantos estão me entendendo, diga amém. Então é importante saber que aqui, a primeira coisa que foi ressaltada foi o defeito dele. Davi fez o quê? Não levou em consideração. Não levou. Ele descredibiliza completamente a informação. E ele fala, manda trazer. Manda trazer Mefibosete. Você imagina o desespero de Mefibosete quando eles chegam para buscar ele. O que você acha que passou na cabeça dele? Vão me matar. Eu sou o último da casa. Então eu poderia montar um exército e tomar o reinado de volta. Quando ele chega diante de Davi, ele fala, quem sou eu? Um cão morto. Para que o Senhor use de bondade para comigo. Esse é um grande problema de hoje. Muitos cristãos não se veem como Deus vê. Às vezes você ouve a voz do diabo, porque é isso. Quanto tempo Mefibosete estava em Lodebar? Terra de sequidão, terra de sofrimento. Muito tempo. Então a mentalidade daquele lugar estava inserida na vida dele. Assim como muitas vezes você vem do mundo e a mentalidade do mundo está inserida em você. E aí qual que é a mentalidade do mundo? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Por que o índice de suicídio aumentou assustadoramente nos últimos anos? Porque é dessa maneira que o diabo trabalha. Você é só mais um. Você está fazendo hora extra nesse mundo. Você já não percebeu que ninguém gosta de você? Você já não percebeu que você está sendo um peso na sua família? E aí você começa falando, daqui a pouco ele promove algo para você tirar a sua vida. Então era assim que Mefibosete se via. Mas não era assim que Deus via ele. Deus via ele como quem ele era. Agora, por que, pastor, o senhor está comparando Mefibosete a nós? Porque ele nasceu na família real. Ele nasceu para ser rei. Eu quero dizer, você nasceu para ser rei. Em algum momento você foi para Lodebar. Por algum motivo você foi parar em Lodebar. Os pés tortos não quer dizer necessariamente uma deficiência, mas fala de um caminho torto. As crianças sabem disso. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Ele viveu torto a vida inteira? Um dia o homenzinho torto, e tudo que era torto, Jesus endireitou. As crianças sabem disso. Então, Mefibosete era esse cara. Aponta para um andar
torto, um andar fora do propósito. Mas o rei viu ele. Por mais que você nasceu para ser rei, mas por algum motivo você está fora desse propósito, Deus nunca vai se esquecer das promessas dele para a sua vida. Deus é um Deus que se lembra. E Mefibosete, ele foi alcançado pela graça. O que isso quer dizer? Não foi as qualidades dele que fez ele ir para o palácio. Aí, pastor, mas sabe, né, pastor? Eu tenho que ser padrão para os demais. Para Deus não. Tudo que Deus quer fazer com você, Ele vai fazer se você se colocar na dependência. Mas na ilusão de muita gente, qual que é o problema? Eu preciso me consertar. Você já ouviu falar isso? Você tem que se consertar com Deus, irmão. Você acha mesmo que você consegue se consertar? Se foi você que se estragou? Não, você precisa do consertador. Você é aquela frase que diz, pau que nasce torto nunca se endireita, até encontrar o carpinteiro de Nazaré, que apruma tudo, que coloca tudo direitinho no seu devido lugar. Mas é Ele quem faz, não é você que faz. Você não se conserta em nada, você se entrega para Ele e Ele faz nova todas as coisas na sua vida. Ai, pastor, eu já tentei tantas vezes mudar de vida e tem algumas coisas na minha vida que não mudam. Para de tentar. Deixa Ele fazer. Porque quando você tenta, você só vai se frustrar. Lembro de um irmão que falava, pastor, tentei parar de fumar tudo que é jeito, não consigo. Eu falei, para de tentar. Tá, mas e aí? Quando você parar, Deus vai te tirar o vício. Dito e feito, ele desistiu de tentar, comia bala, colava não sei o que no pescoço, colava não sei o que nos pulmão, tomava uma gotinha mágica, tinha um cigarro não sei o que, eletrônico, uma piteira não sei do que, do satanás, tudo. Ele usou tudo que é macumba para tentar parar de fumar. Não conseguiu. Aí quando ele disse assim, então eu vou fumar, que se dane, se Deus quiser tira de mim. Uma semana ele parou de fumar. Falou, pastor, não sinto mais vontade da ânsia de vômito quando eu pego o cigarro. Falei, Deus fez, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é agradável. Ele faz, essa é a vontade do Senhor. E tudo é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Então ele vai e tira Mefibosete dessa circunstância. O que é isso? Deus quer mover a mentalidade de coitadismo da sua mente, porque já viu isso? Pastor, vou embora dessa igreja. Por quê, irmão? Não me deram feliz aniversário no meu aniversário. Você ri, mas acontece isso. Eu acho que isso é teste de Deus, sabia? Se Deus quer trabalhar no ego de alguém, Ele faz em algum momento as pessoas esquecer de você, para mostrar que você não deve confiar somente nas pessoas, mas num Deus que nunca se esquece. E aí muita gente fica só preso nisso. Ah, pastor, eu fiz tanta coisa que ninguém citou o meu nome. Eu já tive tanto problema com isso. E teve pessoas que me deixaram só por causa disso. Eu falei, vai com Deus. Porque essa é uma vida triste. Se você viver com expectativa nas pessoas, você vai se frustrar. Mas quando Deus faz, Ele faz plenamente completo. Então nunca faça nada para agradar pessoas. Faça para agradar a Deus. Porque Deus nunca se esquece. Agora, cuidado. Por quê? Porque muitos são extremistas. O pastor falou domingo no culto que eu não tenho que agradar ninguém. Então, esses irmãos aí saem tudo à minha volta. Eu vou servir a Deus no meu quarto. Vou montar uma tenda lá e só eu e Deus. Isso é tolice. Você serve a Deus servindo as pessoas. Você só vai reinar servindo os seus irmãos e obedecendo seu pai. Foi assim que Davi subiu ao trono. Ele foi ungido. Que a unção representa o quê? Você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, você foi ungido por Deus. Qual que é o processo agora, pastor? Você obedece o seu pai. A palavra dele está aqui para você obedecer. E você serve os seus irmãos. Unção, obediência e serviço. Vamos falar junto? Unção, obediência e serviço. Esse é o trilho que te leva para o trono. Agora, que trono é esse? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E existem alguns cristãos, não são todos, que vão reinar com Ele. Quem? Aqueles que andam nesse trilho. Aqueles que participam desse trilho. Que se colocam para dizer,
eu quero dar a resposta certa. Mefibosete, o que ele faz? Ele só diz, tá bom. Ele recebe, mas ele podia ter dito, eu não mereço, né? Quem sou eu? Sou um cachorro morto, então eu não quero nada. Não, ele falou como ele se via. Mas no momento que Davi liberou a sentença sobre ele, ele creu. Percebe? Já mudou. Quando você chegou para servir a Deus, talvez você não... Mas Deus, ele começa a liberar a palavra. Se você vai num lugar que a palavra é da graça, aí você não sai do culto assim, oh meu Deus, eu tenho que adequar tanta coisa na minha vida, é muita coisa, é roupa, é cabelo, é bermuda, não sei o quê, o diabo 4. Não. Você só precisa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo mais ele fará. Ah, mas é muito fácil. É mesmo? Então vem. Porque nesse caminho, ele vai promover as mudanças. Mas de repente tudo mudou. Você percebe? Teve um dia que Mefibosete estava dormindo em Lodebar. Foi a última noite. Foram buscar ele. Na outra noite, ele dormiu no palácio. E o que o rei falou? A partir de hoje, tudo que era do teu pai, eu vou te devolver. Eu vou te restituir. Você acha que um rei tem pouca coisa? Ele saiu de um pobre coitado, num dia, para no outro dia, só Ziba tinha 35 servos à sua disposição. E esses 35 servos foi colocado à disposição de Mefibosete. Você entendeu a mudança que aconteceu? Não foi só isso. As terras foram devolvidas, mas ele falou assim, o rei falou, eu não abro mão de Mefibosete comer na minha mesa todos os dias. Você entende o que é isso? Ele sai de Lodebar e vai para o castelo. Essa é a minha e a sua história. Essa é a nossa história de restituição. Esse ano é o ano da restituição, mas eu digo para você, ela já começou na sua vida o dia em que você nasceu de novo em Cristo Jesus. Porque Lodebar é o mundo. Deus nos tirou desse mundo. Pastor, mas eu ainda moro no mundo. Calma, calma, calma. Você mora, mas não é dele. Você não é desse mundo. Ah, pastor, muitas pessoas estão falando e vai acontecer mesmo. A maior crise da história vai ser esse ano. Que vontade de falar. Mas não vou falar. Não vou. Porque tem gente que fica bravo comigo aqui. Eu espero que aqueles que já fizeram a borrada já tenham se arrependido. Mas assim, o que eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar mais sobre isso. Segura, Juan Pablo. O Senhor sabe, Jesus. Então assim, esse ano vai ter uma quebradeira no nosso país. Se prepare para prosperar. Pastor, por que quebradeira não vai ficar ruim para nós? Não, quebradeira é transferência de riqueza para o povo de Deus. Quando o mundo entra em escassez, Deus prospera o seu povo. Então, se a provisão, a previsão para o mundo, principalmente para o Brasil, é desgraça, se prepara. Porque para você vai ser o ano que você mais vai prosperar. Porque a Bíblia diz que em tempo de seca, Isaac prosperou 100 por 1. É assim que eu creio na Bíblia. Eu creio. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir. Tempo de restituição. É tempo de você experimentar as melhores coisas da sua vida. Talvez você chegou sim, sendo chamado por Deus, com seus pés tortos, andando num caminho torto. E muitas vezes você ainda serve a Deus assim, se achando insuficiente, porque é isso que o diabo quer. É a única maneira de o diabo te parar. Eu ouso dizer para você, a cobertura te protege. Tudo que todo mundo desvaloriza, sabia? Gente fala mal da igreja, fala mal de pastor. Eu não sei dos outros, eu sei falar de mim. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas tem pastor ruim, tem igreja ruim. O problema é deles. Nós estamos fazendo uma obra para Deus aqui. E eu posso dizer para você do que eu sei. A igreja é um lugar de proteção. Pode vir ventos e tempestades. Mas aqueles que estão na casa manchada de sangue não serão atingidos. Não importa onde você esteja.
Talvez você esteja longe daquilo que Deus tem para você. Você está aqui hoje, você fala, pastor, eu não consigo nem às vezes vir no culto direito. Oh, miserável homem que sou. Mas mesmo assim, Deus quer fazer algo na sua vida. Mesmo assim, Deus te olhou com olhos de amor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria encerrar hoje essa palavra falando para você qual foi o desfecho dessa história. Nós sabemos que a partir daquele dia a história de Mefibosete mudou. Ele não estava mais em Lodebar, por isso havia provisão na casa dele e para toda a sua família. Ele tinha um filho chamado Mica. Toda a casa de Mefibosete prosperou. Essa palavra não é só para você, é para toda a sua casa. Deus, Ele quer prosperar a sua casa. Deus, Ele quer levar você a experimentar não somente os seus planos, mas os planos dele para você. Mas sabe o que é mais interessante? Os pés de Mefibosete não mudaram. Não seria legal o final dessa história ser assim? De repente, Davi orou ao seu Deus e os pés de Mefibosete se endireitaram e ele voltou a caminhar novamente. Não, a história não terminou assim. Por quê? Porque essa história não é de uma deficiência física. Essa história é de um homem que andava num caminho fora do propósito de Deus. E que tinha falhas, defeitos, fraquezas e debilidade. Não parece muito conosco? Você era alguém que andava assim. Pastor, mas agora eu vim servir ao Senhor e eu sou uma florzinha de Jesus. Nem você não acredita nisso. Nós erramos com frequência. Nós cantamos, tu és tudo que eu tenho, Jesus. E nós trocamos a célula, o culto, por um cansaço, por um sono. É ou não é? Vamos ser sinceros. Pastor, então eu sou um miserável. Não, você é um filho amado. O que eu quero mostrar para você é que porque Davi, o rei, convidou Mefibosete para comer na mesa dele todo dia. Primeiro, porque na mesa todo mundo fica de igual para igual. Se você é baixinho, se você é alto, se você tem um defeito, se você não tem, na mesa todos estão na mesma altura. É assim que Deus te vê. Ele te chama para ser um dele. Mas tem outro princípio muito precioso. Onde que estava o defeito de Mefibosete? Nos seus pés. Quando você está à mesa, ninguém vê os seus pés. O rei fala para você: eu não olho os seus defeitos, eu olho nos seus olhos. Eu não olho para as suas debilidades. Eu não estou nem preocupado com as suas fraquezas. O que ele fala? Eu vou fazer com que você possa assumir o trono. Eu quero dizer para você nessa noite, esse ano vai fazer 19 anos que eu sirvo a Deus. Vai fazer 12 que eu sou pastor. Eu nunca fui capaz de nada disso. Eu sou um Mefibosete que foi tirado de Lodebar. E alguém decidiu acreditar. Eu quero dizer, não depende de você. Eu sei que você está ouvindo falar de restituição, e às vezes você está pensando, eu nem consigo ser crente direito. Eu nem consigo fazer as coisas direito. Quem sou eu? Você é um filho amado de Deus. Você foi escolhido quando ninguém te escolheria. E você foi achado. Ou será que você não se pergunta, quantas vezes você tentou sair e não consegue? Quantas vezes você tentou parar? E o que você consegue é vir parar aqui. É porque ainda que você tente parar, Deus não para. Ainda que você tente desistir, Ele não desiste de você. E ainda que você não consiga alcançar as mudanças que você acha na sua cabeça que é o padrão para servir a Deus,
Ele te aceita do jeito que você é. E Ele vai mudar o que precisa ser mudado. Mas Ele não vai mudar te acusando, te apontando, te condenando. Não. Ele vai mudar com os braços dele de amor, porque o amor dele nos constrange. Você ouve uma palavra dessa, você sente condenação? Ou você se sente amado? Você entende? Você sai daqui hoje, você fala, meu Deus, eu faço tanta coisa errada, e Deus me ama mesmo assim. Essa é a verdade do Evangelho. Por isso Deus esse ano, Ele vai restituir você. Restituir por quê, pastor? Porque Ele é Deus, e Ele é o seu Pai. Não porque você merece, não coloca você como princípio para ser abençoado, mas coloca Cristo. Cristo, Ele é o centro do Evangelho. E dele, a Bíblia diz, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Eu quero dizer nessa noite, que essa palavra possa te direcionar, para você viver o que Deus tem para você. Talvez você se identificou com essa palavra nessa noite. Você é alguém que tem revelação da palavra. E Deus vai trabalhar através de você isso, para que muitos Mefibosetes sejam tirados de Lodebar. Muitos vão chegar. Muitos vão chegar. E nós vamos ser usados como esses que outrora estavam lá, mas hoje vão ajudar a tirar outros de lá. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite pela vida dos meus irmãos. Eu declaro que essa palavra, Senhor, possa ecoar no coração dos teus filhos. E eu declaro que tudo aquilo que foi perdido, os sonhos que se perderam, as circunstâncias que se levantaram, projetos que ficaram somente no papel, planos, Senhor, que em algum momento foram deixados de lado, eu oro nessa hora, restitui, traz de volta. Eu declaro, em nome de Jesus, que nós possamos começar esse ano da restituição, com milagres, com o sobrenatural do Senhor, agindo em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Eu declaro, e refrigera minha alma, restitui. Aleluia! Você pode declarar essa canção junto conosco? Aleluia! Embora o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, declare: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas.
restituição. Há uma unção sobre nós hoje, aleluia. Algo que foi liberado nessa reunião. Algo que foi liberado sobre as nossas vidas. É importante estarmos na hora certa, no lugar certo. Se prepare para experimentar de coisas que você até nem esperava. Mefibosete não estava esperando por essa surpresa. Mas Deus é o Deus que surpreende. Que essa semana você possa ser surpreendido pelo Senhor. Que as boas notícias batam na sua porta. Erga sua mão, eu declaro em nome de Jesus que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E onde você pisar, a bênção de Deus vai estar. Onde você colocar as suas mãos, vai ser abençoado. Eu profetizo que essa semana em que estamos começando hoje, será a melhor semana da sua vida até aqui. Bem-vindo a um tempo de restituição 100 vezes mais, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare sobre ele uma semana de vitória, em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa live com mais pessoas, também deixar o seu comentário, o seu like, isso nos ajuda muito. Tenha uma semana de restituição sobre a sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Embora os sonhos que se perderam.